Amém? Irmã Daiane, ore pela vida da irmã Silvana, para que mais uma vez o Senhor possa usá-la poderosamente. Amém. Glória a Deus. Amém. Saúde as amadas na paz do Senhor. Me encontro feliz, né, de estar mais uma vez, mais uma tarde, né, reunida aqui com as irmãs. Meu cachorrinho mexeu aqui na fiação, por isso que eu estou aqui tentando ajeitar tudo novamente. Perdão, tá, irmãs? Amém. Mas vamos estar orando. Amém. Pai amado e querido, nessa Jesus, tarde, Senhor. Senhor, aqui reunidos com as tuas filhas, Pai, queremos te agradecer, Pai, por essa oportunidade de estarmos mais uma vez aprendendo da tua palavra. Senhor, queremos te entregar, Senhor, nas tuas mãos, a serva que vai estar ministrando a tua palavra nessa tarde. Não que ela não esteja, Pai, mas queremos pedir que o Senhor venha usar os lábios dela mais uma vez, Pai, falando aquilo que necessitamos ouvir, não aquilo que queremos, e possamos aprender mais de ti nessa tarde, através daquilo que o Senhor já colocou no coração da tua filha para falar conosco, Pai, nessa tarde. Que o Senhor venha alcançar cada dia mais vidas, Pai. Que cada dia nós possamos aprender e praticar a tua palavra, Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Silvana, com a oportunidade, deixa Deus te usar. A paz do Senhor para as irmãs. É um prazer estarmos aqui mais uma vez. A Késia já agendou esse dia comigo há semanas. Já perguntou quando que eu ia estar de férias para conseguirmos estar aqui. E é sempre uma bênção quando nós podemos estar entre pessoas, né, que têm a mesma fé, que servem o mesmo Deus e que gostam de estar ouvindo ou conversando sobre as coisas do Senhor. É tão bom quando a gente pode viver essas experiências, né? Quantos momentos na vida, às vezes, a gente passa sozinho, não tem com quem falar sobre as coisas de Deus. Mas Deus nos tem dado essa oportunidade. Nós temos vivido essa geração em que hoje a gente não precisa mais assim, se sentir tão só. Porque estamos mesmo longe, né? Cada uma num lugar diferente. Nós estamos juntas e unidas através do amor de Jesus e por meio da tecnologia que hoje o Senhor nos concede como ferramentas para levar a palavra dele. Eu gostaria de ler aqui, junto com as irmãs, Mateus capítulo 5, versículos 13 até o 16. Foi a parte, né, que nos coube estar falando hoje, muito pertinente para o tempo que nós estamos vivendo. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz para todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que sejam as vossas boas obras, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Essa é uma parte, né, da Bíblia muito conhecida, muito, né? Quem nunca ouviu falar, né, desse trecho da palavra, assim como as bem-aventuranças que nós estamos acostumados a ouvir. E infelizmente eu não pude estar presente nas outras semanas para ouvir o que foi falado antes, mas são palavras abençoadas vindas diretamente dos lábios do Senhor Jesus. Nós gostamos de falar daquilo que Paulo fala, né, nas suas epístolas, do que Pedro fala, do que João fala, mas aqui nós estamos vendo, lendo aquilo que foi falado pelo próprio Cristo. E é interessante que ele não fala isso aqui para a multidão que estava ali no monte, ouvindo o sermão. Ele fala isso para os discípulos, ele fala isso para aqueles que estão caminhando junto com ele, que estão seguindo as suas orientações. Ele não chegou para a multidão que estava lá e disse: vocês estão salvos, vocês estão à luz. Não,
para os seus discípulos: vocês são sal, vocês são luz. E essa multidão que está aqui, que nos rodeia, precisa ver essa luz. Precisa sentir a diferença que vocês fazem, né? Na comunidade, na sociedade, no bairro, no trabalho, onde vocês estiverem. Vocês precisam ser sal e luz. Então, a gente parou para pensar um pouco, né? Por que sal? Por que Jesus nos compara com sal? A gente não vê falar muito de sal na Bíblia, né? Mas nesse trecho, Jesus cita especificamente: vós sois o sal. Eu, particularmente, nunca vi sal sem sabor. Ele cita, né, que se o sal perde o gosto, fica insípido, ele não presta para nada. O que Jesus quis dizer com isso? Que quando você é sal, o sal ele serve para colocar sabor nas coisas. Você faz aquela comidinha e bota pouco sal ou nenhum sal, você sente que não está do jeito que está faltando alguma coisa, até que você ajusta o sabor do sal, né? Então, é a mesma coisa. Não é que o sal não tenha sabor, mas será que eu estou salgando o suficiente? Será que o que eu estou fazendo está fazendo diferença de verdade? Ou será que não está passando percebido? E se eu não faço diferença, eu não presto para nada. Por quê? Porque as pessoas precisam de sal, as pessoas precisam de sabor, as pessoas não precisam perceber, nos dias que nós estamos vendo ainda mais, que a vida não é só sofrimento. A vida não é só tormento e sofrimento. É triste quando a gente vê pessoas que às vezes até estão nos pés de Jesus e que às vezes vão dar um testemunho, né? Vão falar alguma coisa, falar que está sendo difícil, irmãos, eu estou passando uma prova, uma luta, mas Deus está na frente. Irmãos, nós precisamos parar de só professar que vivemos em luta. Porque se eu sei que a vida do crente é viver só em luta e eu não sou cristã, a primeira coisa que eu pensar: para que eu quero essa vida para mim então? Será que o crente não tem mais nada na vida? Só luta, luta, luta? Né? Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas ele não disse que você ia viver, acordar, dormir embaixo de aflição somente. Acho que teríamos aflição, mas que deveríamos ter ânimo, porque Jesus venceu. E se Jesus venceu, a gente acredita que ele nos deu essa vitória, nos tornou mais que vencedores. Então, por que sal? Por que nós somos sal? Porque nós precisamos mostrar que a vida tem sabor. Que a vida com Jesus é uma vida gostosa. Que a vida com Jesus é uma vida que nos traz felicidade, alegrias, apesar dos momentos de provação, apesar dos momentos de dificuldade. A vida com Jesus é uma vida melhor. E nós precisamos levar isso para o nosso coração, né? E como que nós mostramos essa diferença? Fazendo as boas obras. Tiago, capítulo 4, verso 17 diz: portanto, pensem nisso. Quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Se eu sou o sal, eu preciso mostrar na minha vida, nas minhas ações, nas minhas atitudes, que eu posso ser uma pessoa boa, que eu posso fazer o melhor. Não só fazer o melhor, como ver o melhor nas pessoas também. E mostrar para as pessoas que elas podem ser melhores também. Então, isso é parte da nossa conduta cristã. E através também do nosso bom testemunho. E que testemunho é esse? Testemunho de que somos servos de Jesus. Pedro, 1 Pedro capítulo 2, versículo 12 diz: vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as vossas obras e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. Ou seja, nós precisamos entender que como sal, nós temos a função de, por meio das nossas ações, vejam que dando testemunho, no versículo que eu falei sobre o testemunho, também fala sobre as boas obras. Eu preciso dar testemunho de Jesus. Eu preciso ser imitador de Jesus. Eu preciso mostrar que Jesus é quem guia a minha vida. E que
que fazendo isso eu tenho paz, que fazendo isso eu tenho alegria, que fazendo isso eu vivo em comunhão com as pessoas, que fazendo isso eu consigo fazer boas ações que vão gerar nas pessoas o desejo de fazer o mesmo. É uma forma de levar Jesus através do meu testemunho e através das minhas ações. Então, o versículo 14 nos fala assim: somos luz. Desculpa, nos fala o seguinte, o 14, eu já estou lendo a minha anotação. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Por que não pode esconder uma cidade edificada? São muitos moradores numa cidade, são muitas casas numa cidade. Em determinado momento, todos os moradores vão acender as luzes. Tem como esconder essa cidade? Não tem. Porque a luz, ainda que seja uma única casa que acenda a sua luz, ela vai aparecer e ela vai denunciar a posição daquela cidade. Então nós precisamos entender que a luz não é algo que se ofusca ou que se esconde. Você já reparou que o crente, às vezes, pode ser a pessoa mais tímida possível, mais simples possível, aquela pessoa que pode sentar lá no último banco, ela não se manifesta publicamente para nada, mas vai acontecer de ter ou alguém que a persegue, ou alguém que a ciúme, que tenha ciúme dela, ou alguém que a veja como uma pessoa exemplar, ou vai sempre se destacar. Ela vai ser notada. Alguém irá perceber, se for um crente fiel, se for um servo de Jesus, não importa se na comunidade cristã ou se lá fora, onde ele estiver, vai aparecer. Tem gente, né, que, mas eu tenho fulano que tem, falam que tem ciúme de mim, mas ciúme de que eu não tenho nada. Tem inveja de que eu não tenho nada. Você tem a luz de Cristo. Ou, nossa, meu chefe me ofereceu uma proposta de trabalho, uma promoção, que eu nem me candidatei. Eu não fiz nada para conseguir. Eu estou escondida lá. Como que ele lembrou de mim? Ele nem me vê. Como assim? Vem parar isso na minha mão. Porque a luz, ela se destaca. A luz, ela aparece quando a gente anda nas boas obras, fazendo aquilo que Jesus nos ensinou, caminhando nos caminhos de Jesus, naquilo que Jesus diz pra gente que a gente deve viver, buscando a presença do Espírito Santo na nossa vida, de boca fechada, só com a minha conduta, só com o meu andar, só com a forma como eu trabalho, só com a forma como eu pego, né, a minha condução todos os dias, e aquelas pessoas me observam diariamente, elas veem que Jesus está em nós. Eu me lembro de uma experiência de quando eu era adolescente, e eu tenho duas amigas que a gente trouxe da época da escola, né? E uma delas, hoje, ela fala: eu conheci Jesus através de Silvana. Mas eu nunca preguei para ela. Eu nunca falei assim: você precisa seguir Jesus. Olha, se você não precisa de Jesus, você vai vir para o inferno. Nunca precisei falar isso para ela. Elas respeitavam muito o fato de eu seguir os costumes da igreja, né? Até porque os costumes assembleanos, há alguns anos atrás, eram bem mais severos, porque entendia-se daquela forma, como eles aprenderam, e a gente sempre respeitou isso. E eu me lembro que algumas colegas saíam de casa de um jeito, chegavam na escola, já estavam de outro. E elas observavam que eu não fazia isso. Que eu não fazia. Do jeito que eu saía de casa, eu chegava na escola, e do jeito que eu estava na escola, eu chegava em casa. Eu era a mesma pessoa no meu vestir, no meu falar, no meu jeito de ser, sempre muito no meu cantinho, nunca me destaquei demais por nada disso, mas aí, uma vez que isso Deus faz, não porque nós merecemos, nem porque nós temos glória, Deus faz porque Ele honra, né? Ele nos honra. Uma delas falou assim: Silvana, você é crente, mas aquela fulana não são crente, não. Porque eu vejo como elas saem de casa e eu vejo como elas estão na escola. E muitas vezes
chegavam em casa, na escola, passando mal, ou sentindo uma dor de cabeça, e falavam assim, Silvana, você pode orar por mim? Silvana, eu preciso de oração. Elas não iam à igreja. Quando eu convidava, vai ter uma festa na igreja, um trabalho de jovens, elas começaram a se propor a visitar a igreja. Quando é que vai ter alguma coisa na sua igreja para a gente ir? Então isso é ser sal. Isso é ser sal. Isso é ser luz. É mostrar que onde você está, você não precisa fazer nada demais. Só seguir as condutas ensinadas por Jesus. Eu seguia os costumes da igreja, porque eu achava que tudo era pecado? Não. Tinha muita coisa que eu não achava que fosse pecado. Mas eu entendia que eu estava ali. E se eu estava ali, eu devia me enquadrar às regras, às quais eu estava submetida naquele momento. Então, isso fez com que eu trouxesse minhas amigas para Jesus. Sem ficar em cima, sem ficar insistindo. E isso é para a honra e glória do nome do Senhor. Então, o que eu quero dizer com isso? Que quando nós estamos na luz, que nós vivemos de acordo com a palavra, nós refletimos essa luz. A Bíblia diz, em João, que João capítulo 8, versículo 12, eu estou falando que caso os irmãos queiram anotar, né, depois ler, fala assim, falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Olha que interessante. Jesus, ele nos tira do patamar de alunos e nos coloca no mesmo patamar que ele, quando ele diz isso. Porque até então, Jesus diz para os discípulos o quê? Eu sou a luz do mundo, né? E Jesus é a luz, e quem segue a Jesus não andará em trevas. Mas aí Jesus, em determinado momento, chega para os discípulos e diz, vocês são a luz do mundo. Olha que responsabilidade, porque se Jesus é a luz e quem o segue não anda em trevas, e aí Paulo diz, né, sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Jesus nos diz, nós somos luz. E se nós somos luz, alguém vai nos seguir. E se alguém vai nos seguir, essa pessoa não pode andar em trevas. Então eu tenho que ter a responsabilidade de guiar essas pessoas pelo caminho certo, dando as orientações certas. E como eu consigo isso? Através da palavra. Como que eu sei, Silvana? É através da palavra. Como que eu posso? Como você pode afirmar isso? Não é só o meu testemunho? Não é só as minhas boas ações? Não, as minhas boas ações são o sal. E a palavra vai produzir a luz. Onde que eu vejo isso? Em Salmos. Salmos 119, verso 105. Quem não conhece, né? Eu vou ler numa versão mais atualizada, que diz assim, a tua palavra é lâmpada, que ilumina os meus passos, e a luz que clareia o meu caminho. Como que o crente vive na luz? Como que o crente vive na luz? Lendo, estudando, meditando na palavra. Não adianta fazer boas ações, fazer boas obras, né? Ter até um bom testemunho, ter até uma boa conduta, ter um bom caráter, mas não ter conhecimento da palavra de Jesus. Porque sem o conhecimento eu posso errar. O que me impede de pisar na cova? O que me impede de andar pelo caminho tortuoso? O que me impede de seguir o meu coração enganoso, muitas vezes, quando eu desejo fazer algo? O conhecimento da palavra. Porque esse conhecimento vai me gerar o temor ao Senhor. E o temor ao Senhor gera a sabedoria. Aí eu não vivo mais com os meus olhos fechados, eu não estou mais no escuro, porque a minha mente recebeu a iluminação daquilo que o Senhor nos ensina por meio da sua palavra. Então isso é muito sério e é muito importante. A gente entende aqui, a gente aprende aqui que eu não posso ser sal, eu não posso ser luz
tiver uma vida de comunhão com Deus. E como eu consigo comunhão com Deus? Através da palavra. Através das orientações que a palavra do Senhor me dá. Aí eu vou passar a viver de acordo com as orientações dessa palavra. E através disso, as minhas ações, os meus bons testemunhos vão gerar, né, essa luz, esse sal na vida de outras pessoas que nos cercam. Então, ter comunhão e intimidade com Deus, ter comunhão e intimidade com Jesus, vai nos tornar luz como Jesus é luz. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 47, diz: pois assim o Senhor nos ordenou: eu fiz de vocês luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Olha a importância, né, do nosso papel, a importância daquilo que Deus nos confiou. É aquela frase que todo mundo fala, mas que eu não sei se ainda entenderam, muitos ainda talvez não tenham entendido, que é dar de graça o que de graça recebestes. Né? A gente ouve isso tão naturalmente, virou até um ditado popular, né? Parece até que é uma frase feita. Dá de graça o que de graça você recebeu. Então, se eu dou amor, né? Se eu recebi amor, eu dou amor. Se eu recebi paz, eu dou paz. Só que na prática, a gente vê que não é assim que funciona. E a gente recebeu a graça de Deus na nossa vida. Temos propagado isso de alguma forma? Temos vivenciado isso de alguma forma? Temos levado Jesus para outras pessoas de alguma forma? Nesses tempos atuais em que a gente vê que o cumprimento da palavra, Mateus capítulo 24, está inteiramente se cumprindo, né? Quizá já se cumpriu, já estamos talvez até entrando em algumas cartas lá no Apocalipse, e aí a gente fica pensando qual a diferença eu como cristã, eu como sal, eu como luz, tenho feito nessa geração. Eu observo hoje as igrejas cada vez com menos jovens. Está ficando uma igreja de pessoas adultas, idosas até. Onde estão os jovens? Qual o efeito que eu estou fazendo hoje, como sal, como luz, na vida desses jovens que estão sendo levados? Isso não está me incomodando mais, isso não está me preocupando mais como sal, como luz, como discípulo, né? Como apóstolo de Jesus, como seguidor de Jesus. Então, irmãs, que a gente possa trazer isso para a gente como uma reflexão, que nós não somos sal e luz só para a minha casa, para quem está dentro das quatro paredes comigo. Isso é importante, porque a gente tem que cuidar das de casa, né? Jesus nos ensina que a nossa família é prioridade. E através da nossa família, nós alcançamos outros para a casa, porque a nossa família constitui a igreja. Mas Jesus nos diz: eu fiz de vocês luz para os gentios. Quem são esses gentios? Antes éramos nós que fomos alcançados. E agora nós temos que refletir. Todos nós juntos nos tornando não só uma lâmpada, mas um holofote para chegar longe, né? Alcançar tantas e tantas pessoas que estão precisando de Jesus. Devemos nos desprender de conceitos pré-concebidos acerca do que Deus faz, do que Deus não faz, do que Deus quer, do que Deus não quer. A gente não vai alcançar os jovens para a casa do Senhor, porque nós estipulamos que Deus é assim, pronto, acabou. Deus não precisa de protótipos, Deus não precisa de modelos pré-concebidos. Deus precisa de cristãos que estejam prontos para viver a renovação e o novo do Senhor todos os dias. Não há como eu iluminar o mundo que está em trevas se a minha luz está sendo ofuscada por ideias, conceitos, pensamentos que eu adotei como certos e eu não vou mudar meu passado, eu não vou abraçar aquele daquele jeito que ele está, né?
Então, isso não é o cumprimento daquilo que Deus nos ensinou. E o que Jesus nos ensina através da sua palavra. Se a gente for olhar lá atrás, apesar de toda a promessa ter sido feita a um povo específico, mas sempre houve o resgate de pessoas de fora. Ao longo da história, quando a gente vai lendo, a gente vai vendo. Então, nós precisamos entender isso. Deus quer nos usar. Deus quer que a nossa luz resplandeça. Não sei se aqui alguém tem, ou já tem a oportunidade de ver, que tem umas interruptores de luz em casa, que você regula a quantidade da iluminação. Não sei se já tiveram possibilidade de ver. Então, digamos que nós estejamos ligados no interruptor desse. Deus não quer que nós estejamos no teor mínimo de iluminação. Deus quer que nós estejamos radiantes. A um ponto de iluminar o nosso semblante, o nosso rosto físico, como aconteceu com Moisés. Já parou para pensar? Tamanha foi a glória de Deus sobre a vida de Moisés, que a luz dele resplandecia visivelmente. Vamos pensar em Paulo. O que foi que ele viu que levou à conversão? Um grande clarão, uma luz muito forte. Então, é esse tipo de luz que Jesus está dizendo que nós somos. É esse tipo de lâmpada que ele está dizendo que nós somos. Não é aquela lâmpadazinha de geladeira, não. E olha que essa eu acho até bem forte. Deus nos quer como uma lâmpada forte, que quando passe, clareie toda a cidade. Que onde eu passe, leve o nome de Jesus. Aquele ali, aquela ali é uma serva do Senhor. Então, essa é uma responsabilidade nossa. Isso é aquilo que Deus nos colocou como missão. Mas mais do que responsabilidade, eu quero dizer que é um privilégio receber tamanha confiança do nosso Pai. Né? Eu não confio algo que é importante para mim nas mãos de qualquer um. Confio nas mãos de qualquer um. Você faz isso? Quando é uma coisa importante, por exemplo, quem tem filhos aqui, você confiaria seu filho a qualquer pessoa? De jeito nenhum. Pois é, mas Deus confiou os filhos dele, que estão desgarrados, perdidos, abandonados, distanciados, a nós. As almas dessas pessoas foi confiada a nós. Nós que hoje temos os nossos olhos abertos, nós que hoje fomos esclarecidos e temos o ensinamento de Jesus, que entendemos o que ele realmente quer. Vocês acham que Deus hoje quer igreja cheia? É isso mesmo que Deus quer? Só igrejas cheias? Que todos os cultos deem muitas pessoas? Claro que isso deixa Deus feliz, mas é isso mesmo que ele quer? Uma igreja, um templo superlotado? Não, Deus quer o céu superlotado. O objetivo de Deus jamais se estendeu apenas a um plano terreno. O objetivo de Deus está acima desse plano terreno. Mas se eu não entender isso, se eu mesma me acomodar com a minha vida terrena e pensar, Deus já me deu tudo que eu tinha, eu estou feliz com o que eu tenho, estou feliz agora, eu vou viver em paz. Eu vou agir como aquele louco que disse para sua alma, come, bebe, folga. Mas e se Jesus vier me questionar, Silvana, você refletiu a minha luz? Você foi luz? Você alcançou outras pessoas? Eu não estou falando aqui de palavras de incisão, de ficar insistindo e pregando para as pessoas. Se Deus te der autoridade e lhe disser que é para fazer, faça. Porque quem começa a boa obra, ele a termina. Então, vai na autoridade que Deus lhe deu. Mas, às vezes, Deus não nos quer falando. Deus nos quer intercedendo. Deus nos quer orando. Deus nos quer mostrando na nossa vida, no nosso testemunho. Vamos parar de murmurar por tudo, reclamar por tudo. Toda vez que alguém vem nos perguntar como está as coisas, estou bem, mas
Aí vem aquele monte de, né, de dificuldade, de problema, aí a mãe assim, é o pai assim. E quando eu faço isso, eu estou dizendo para as pessoas assim, elas vão, né, por exemplo, elas podem pensar assim, nossa, que vida atribulada que essa mulher tem. Essa pessoa só vive em dificuldade, coitada. Não, nós não somos coitadas, não, nós somos servas do Senhor. Onde está a nossa habilidade de interceder, de orar, dobrar os joelhos no chão e falar, Senhor, chega! É do Senhor a última palavra. E nós estamos nos permitindo, sabe por quê? Estamos nos conformando com a condição de penumbra. Estamos nos acostumando com a condição de fim de tarde, pôr do sol. Mas nós não somos o pôr do sol, nós somos o raiar da manhã. Quando o céu vê aquele céu forte, o sol de meio-dia, chega a doer os olhos, que você não consegue olhar para o céu. É isso que nós temos que ser. Nós estamos nos conformando com o mínimo, quando Deus está nos dizendo, eu te dei o máximo. Nós estamos nos conformando em passar por dificuldades corriqueiras, que para nós não deveria nem ser dificuldade, porque a autoridade que Deus nos deu de dobrar os nossos joelhos e falar com Ele, determinar, Senhor, a partir de hoje eu quero que a minha história mude. Eu quero que a história mude do meu marido, do meu filho, do meu irmão, do meu sobrinho, de quem quer que seja, do meu patrão. A partir de agora, eu sei que o Senhor está determinando mudança. Nós temos autoridade, irmãs. Nós só não aprendemos a usar. Então, a partir de hoje, vamos nos lembrar o que realmente significa ser luz. Jesus nos compara a Ele. Quando Ele diz, eu sou a luz, e depois Ele diz, vocês são a luz, Ele nos diz, vocês são iguais a mim. Como não achar que esse Deus é lindo, né? Que nos coloca no mesmo nível do seu santo filho. Nos coloca no mesmo lugar. Então, deu também a nós, como o próprio Jesus disse, né? Eu vos dei autoridade, eu vos dei poder sobre. Então, nós precisamos assumir e tomar posse dessa autoridade, dessa palavra de Deus sobre a nossa vida. Não vou me estender mais, né? Mas vou deixar aqui para as irmãs essa palavra para nós meditarmos. Jesus nos fez como Ele. Isso é para a gente meditar. Amém? Obrigada pela oportunidade. Deus abençoe a vida de vocês.